Durante muitos anos eu guardei essa história apenas para mim. Sempre tive medo de contar e ser ridicularizado, porque sei que muita gente acha que relatos assim são apenas invenção ou imaginação de criança. Mas a verdade é que algumas experiências ficam gravadas na memória de um jeito que o tempo nunca consegue apagar. Hoje tenho 26 anos, mas ainda me lembro daquela noite com uma clareza assustadora. Foi algo que aconteceu quando eu tinha apenas 9 anos de idade, numa pequena vila da zona leste de São Paulo, um lugar simples, tranquilo e aparentemente comum, até o dia em que algo estranho apareceu no quintal da minha casa. Naquela época, minha vida era como a de qualquer criança. Eu estudava, brincava na rua com os vizinhos e passava as noites em casa com minha mãe. Meu pai trabalhava muito e muitas vezes chegava tarde, então nós dois costumávamos assistir televisão juntos antes de dormir. Em uma sexta-feira à noite, por volta das 11 horas, estávamos assistindo a um filme de terror que ela adorava. Eu não gostava muito desse tipo de filme, mas ficava ali apenas para fazer companhia. Quando o filme terminou, minha mãe disse que já era tarde e que eu precisava ir dormir. Como sempre, ela me lembrou de escovar os dentes antes de ir para o quarto. Eu fui até o banheiro ainda meio sonolento. O banheiro da nossa casa tinha uma porta de vidro que dava diretamente para o quintal. Do lado de fora havia algumas árvores antigas, um pequeno pedaço de terra com plantas e um muro alto que separava a nossa casa das outras. Era um quintal silencioso, quase sempre escuro àquela hora da noite. Enquanto escovava os dentes, eu olhava distraído para o reflexo no espelho, pensando nas cenas do filme que acabáramos de assistir. Foi então que, sem motivo algum, meus olhos se voltaram para a porta de vidro. E naquele instante eu vi algo que jamais esquecerei. No meio da escuridão do quintal havia uma figura parada, imóvel, olhando diretamente para dentro do banheiro. A criatura era alta, muito mais alta do que qualquer pessoa que eu já tinha visto. Seu corpo parecia coberto por pelos negros e grossos que brilhavam levemente sob a fraca luz da casa. As mãos eram grandes, com garras longas e curvas que tocavam o chão de forma estranha. Mas o que realmente me fez congelar de medo foram os olhos. Eles brilhavam na escuridão com um tom avermelhado, intensos, vivos, e estavam fixos em mim. A boca da criatura estava aberta, revelando dentes longos e afiados. Um fio de saliva escorria lentamente enquanto ela respirava de forma pesada. Aquela coisa não parecia apenas estar passando pelo quintal. Parecia estar me observando. Parecia estar esperando. Meu corpo inteiro travou. Eu não conseguia gritar, não conseguia correr, não conseguia sequer desviar o olhar. Era como se aqueles olhos me mantivessem preso. O silêncio da casa ficou pesado, e por alguns segundos tive a sensação de que o mundo inteiro havia parado. Na minha mente infantil surgiam 1000 pensamentos ao mesmo tempo. Eu me perguntava o que era aquilo. Um lobisomem? Um monstro? Um animal desconhecido? Ou algo ainda pior? Então, de repente, algo dentro de mim reagiu. Foi como se um instinto de sobrevivência despertasse. Meu corpo finalmente voltou a obedecer. Eu larguei a escova de dentes na pia e saí correndo do banheiro com o coração disparado. Atravessei o corredor quase sem respirar e entrei no quarto da minha mãe, que estava se preparando para dormir. Eu estava tremendo, chorando e mal conseguia falar. Quando consegui explicar o que tinha visto, ela ficou assustada. Não era apenas medo, era surpresa também. Ela olhou para mim com atenção e percebeu que eu não estava inventando nada. Minha mãe me abraçou e decidiu ir comigo até o banheiro para ver o que havia lá fora. Caminhamos devagar pelo corredor silencioso da casa. Eu segurava a mão dela com tanta força que meus dedos doíam. Quando chegamos à porta do banheiro, meu coração parecia bater tão alto que eu achava que podia ser ouvido do lado de fora. Ela abriu a porta com cuidado. O quintal estava completamente vazio. Não havia criatura alguma, nenhum movimento, nenhum som. Apenas o vento leve passando pelas folhas das árvores e o silêncio profundo da noite. Minha mãe tentou me tranquilizar. Disse que talvez fosse apenas um cachorro grande, ou uma sombra estranha causada pelas árvores, ou até mesmo minha imaginação influenciada pelo filme que tínhamos acabado de assistir. Mas mesmo sendo apenas uma criança, eu sabia que aquilo não era verdade. Eu sabia muito bem o que tinha visto, porque aquela coisa estava olhando para mim. Naquela noite quase não dormi. Passei horas imaginando se aquela criatura ainda estaria escondida em algum canto do quintal, esperando o momento certo para aparecer novamente. Com o tempo, os anos passaram, a vida mudou, eu cresci e deixei aquela casa. Mas aquela lembrança nunca desapareceu completamente. Hoje, quando penso naquela noite, ainda sinto o mesmo arrepio que senti aos 9 anos de idade. E existe um detalhe que quase nunca conto.
Na manhã seguinte, quando minha mãe saiu para varrer o quintal, ela encontrou marcas profundas na terra perto da porta de vidro. Marcas grandes demais para serem de um cachorro. Pareciam pegadas de algo que andava em duas patas. E que havia passado a noite inteira, parado bem ali,